saída do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou a jornalistas sobre a medida provisória 895 de 2019, conhecida como MP da Liberdade Estudantil, que visa fornecer a carteirinha digital para os estudantes de forma gratuita e que tem que ser votada pelo Congresso até o dia 16 ou caducará. Assista. E outra é a carteira digital. Vamos facilitar a vida dos estudantes, né? Não vão ter que pagar mais para a Uni, que quem manda lá o PC do B, não tem que pagar mais, vamos fazer digital essa carteirinha da Uni aqui. Tá ok? Vai faltar dinheiro no PC do B, hein? Vão arranjar dinheiro em outro lugar, tá? O presidente também gravou um vídeo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, falando sobre a prevenção do uso de drogas em seu governo. Assista. Estamos fazendo um grande evento aqui de mobilização com personalidades, artistas, atletas, pessoas que representam muito para a sociedade brasileira, que orgulham muito a sociedade brasileira, contra as drogas, se manifestando claramente contra as drogas. E isso nós estamos fazendo porque nós temos um presidente da República que foi o primeiro presidente que criou uma política de enfrentamento às drogas e que montou uma estrutura de atendimento que nunca teve no Brasil para essa área. Então nós devemos muito ao presidente Bolsonaro, que é o nosso patrono aí, que nos inspira para continuar esse trabalho. Só ele, e eu conheço política brasileira há muitos anos, há décadas, só ele teve coragem para fazer o que foi feito até agora. Obviamente outras políticas têm que ser adotadas, né? Por exemplo, no passado se desgastavam os valores familiares e a família é a base da sociedade. Uma família sadia, os seus descendentes estão muito menos propensos a ir para o lado das drogas do que uma família sadia. Então, é uma política que envolve todo o governo federal na busca, né, de combater e mostrar, como forma preventiva de que a droga não leva a lugar nenhum ou leva no local onde você jamais pensava chegar. O Ministério de Minas e Energia apresentou o plano do governo para expandir a oferta de energia elétrica e a confiabilidade do serviço nos próximos 10 anos. É o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029, que pretende integrar as diferentes matrizes como gás, biodiesel e usinas hidrelétricas. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 faz uma análise do cenário energético brasileiro e leva em consideração desde a evolução da população brasileira até a recuperação da economia do país. O ministro Bento Albuquerque falou sobre o cuidado com o planejamento energético do país. Um programa que certamente é referência para todos nós e que vai dar à luz o farol para que a gente possa efetivamente proporcionar a segurança energética que o nosso país precisa para o seu desenvolvimento econômico. Como todos nós sabemos, a energia é a base da infraestrutura de qualquer país, mas principalmente nesse momento em que o mundo vive uma transição energética, nós temos que ter muito cuidado com o nosso planejamento. Serão investidos até 2029 2,340 bilhões de reais no setor, sendo 1,9 trilhão nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis e em geração, distribuição e transmissão de energia. Especificamente, as energias renováveis, como a solar, eólica e biodiesel, terão um crescimento médio de 2,9% ao ano, alcançando os 48% da matriz energética em 2029. O Brasil consegue tranquilamente cumprir os acordos de Paris, no caso, e outro acordo, porque nós temos essencialmente uma matriz renovável. Até 2029, o Brasil manterá a tendência atual de produzir energia elétrica, tendo como matriz principal as fontes de energia renovável, com cerca de 80% do parque gerador formado por usinas hidrelétricas, eólicas, solares e termoelétricas e biomassa. As linhas de transmissão também vão aumentar.
32%, segundo previsão do Ministério de Minas e Energia. O Brasil continuará sendo o grande produtor de petróleo, com destaque para o pré-sal, que vai concentrar 77% da produção nacional, colocando o Brasil em 2029 em 4º lugar na produção mundial de petróleo. A gente fala agora do novo coronavírus. Hoje o Ministério da Saúde atualizou novamente os números dos casos suspeitos e descartados no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Márcia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Vanessa, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são 8 casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. Um em Minas Gerais, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, 2 no Rio de Janeiro e 3 no estado de São Paulo. E na cidade de Anápolis, em Goiás, os brasileiros que estão em isolamento hoje receberam visitas de técnicos do Ministério da Saúde. E segundo os exames laboratoriais, os exames de laboratório, todos deram negativo para coronavírus para esses brasileiros repatriados. Vamos ver na reportagem. No terceiro dia de isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás, os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Os profissionais foram até lá para colher informações de cada um dos que deixaram o país asiático por causa do coronavírus, que já atinge 24 países, além da China. Estamos coletando os dados, dos repatriados para atuar fazendo a coleta de forma sistemática e oportuna, e assim a gente então fazer a mitigação e direcionar as ações tanto de cuidado, que a gente também está fazendo a triagem da saúde mental juntamente com a equipe especializada de outra secretaria, Secretaria de Atenção Primária em Saúde, e também direcionar as ações de vigilância epidemiológica, diante desse contexto de uma doença nova que a gente precisa sim saber conhecer, o comportamento desta doença. E no local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. Foi uma estrutura exemplar, eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus colegas de sala, meus colegas de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos, e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não a melhor. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos brasileiros que estão em quarentena deram negativo. Todos os exames foram negativos. Então, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais, envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. Os hóspedes permanecem com quadro assintomático. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. 3 diplomatas brasileiros que vivem em Pequim, na China, e ajudaram no processo de resgate dos brasileiros, devem retornar ao país asiático. Uma vez finalizada a parte brasileira da operação regresso, que é a quarentena, nós 3 retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil, na capital chinesa. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. A gente volta a falar com a nossa repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes, Márcia? É isso mesmo, Catiúcia. Além da vice-presidência, fazem parte desse conselho vários ministérios, como o Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Casa Civil, o Ministério também da Justiça e Segurança Pública, enfim, são várias pastas trabalhando juntas nessa questão da Amazônia. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a sociedade civil e os governos dos estados e municípios vão poder levar sugestões, vão ser ouvidos pelo governo federal dentro deste conselho. Esse conselho ele vai coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas para os 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. Segundo o governo federal, nesse primeiro momento o foco vai ser na preservação da floresta, mas a longo prazo a ideia, o objetivo é levar desenvolvimento para a região. Lembrando que a Amazônia Legal, ela corresponde a 60% do território nacional e também abriga 25 milhões de pessoas. E agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje mais cedo aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse, impulsou
empossou um novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A pasta é responsável pelo desenvolvimento e a infraestrutura urbana do país. Vamos ver na reportagem. De posse. Economista, professor, deputado federal por 3 mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil, e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco, o Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.